Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós falaremos um pouquinho sobre anéis que possuem elemento identidade ou unidade, anel comutativo, entre outros assuntos. Mas nós começaremos com o anel e após as explicações, nós teremos a resolução de um exercício, certo? Vamos lá, então, a definição de anel. Chama-se anel o conjunto A munido de duas operações denotadas aditiva e multiplicativa. No caso aqui, referente a esses símbolos, eu coloquei apenas como uma representatividade da operação aditiva e uma representatividade da operação multiplicativa. Porque mesmo que aqui fosse uma bolinha e aqui um triângulo, ainda assim continuaria sendo a primeira operação aditiva e a segunda multiplicativa. Ah, mas por que, professora? Porque o sinal não faz muita diferença em qual é, eu coloquei como uma representatividade. Ah, mas por que, professora? Porque as operações aditiva e multiplicativa vieram antecedentes aos símbolos, certo? Então, os símbolos é só uma representatividade da operação aditiva e da operação multiplicativa. E também, para formar um anel, precisa satisfazer três condições, que é o grupo abeliano, a associativa e a distributiva. Vamos explicar a primeira, que é o grupo abeliano. Então, o que quer dizer? Quer dizer que na primeira operação, que é a operação aditiva, precisa necessariamente ser formado um grupo abeliano. Ah, mas o que é um grupo abeliano? Nós vimos em aulas anteriores o que é grupo abeliano e como é formado um grupo. Só relembrando vocês, como é formado um grupo, precisa satisfazer as três condições, que é a associatividade, existência de elemento neutro e existência de elemento simétrico. E o grupo abeliano é aquele que os elementos se comutam entre si. Então, aqui na primeira operação, precisa ser formado um grupo abeliano. Essa é a primeira condição. A segunda condição é que os elementos precisam se associar entre si na segunda operação, que é a operação multiplicativa. Ah, mas o que é isso, professora? Vou explicar para vocês. Significa que A operado com B, entre parênteses, operado com C, precisa resultar em A operado com B operado com C, entre parênteses, tal que qualquer elemento A, B e C seja pertencente ao anel A. Isso significa a associatividade na segunda operação, que é a multiplicação. Vamos para a terceira condição, é a condição distributiva. O que significa a condição distributiva? Vou explicar para vocês. A condição distributiva significa que A multiplicado com B aditivo de C tem que resultar, entre parênteses, né, claro, tem que resultar em A multiplicado com B adicionado a A multiplicado com C. Entre parênteses, A mais B, né, que é adicionado com B, elevado ao elemento neutro, vezes multiplicado com C, que tem que resultar em A multiplicado ao C mais B multiplicado ao C, tal que qualquer A, B e C precisa necessariamente pertencer ao anel A. É isso que é a distributiva, pessoal. Aí aqui também nós vamos falar um pouquinho sobre o anel com elemento identidade ou unidade e o anel comutativo. Bora lá? Só lembrando que, pessoal, para ser formado um anel, precisa necessariamente formar um grupo abeliano, mas apenas com a primeira operação, que é a operação aditiva, tudo bem? Vamos lá, então, falar também um pouquinho sobre o anel com elemento identidade ou unidade. Vamos à definição? Se o anel A, né, que é munido das operações aditiva e multiplicativa, existir um elemento E pertencente ao anel A, tal que o E operado com X resultar em X operado com E, que resultar em X, sendo qualquer X pertencente ao A, dizemos que o anel possui elemento identidade ou unidade. Isso se referindo à segunda operação, porque a primeira, como nós já falamos anteriormente, precisa necessariamente formar um grupo abeliano, e para que tenha um grupo abeliano precisa existir o elemento neutro. Então, no caso, na primeira operação, isso é uma condição necessária, o que não acontece
na segunda operação. Aí, caso tenha a existência desse elemento neutro, nós dizemos que o anel possui elemento identidade ou unidade. Eu vou explicar novamente para vocês. Se o anel A, munido dessas duas operações, aditivo e multiplicativo, existir um elemento neutro, tal que ele pertence ao anel, e ele operado com x resulte em x operado com elemento neutro, que resulte em x, tal que qualquer x que seja pertencente ao A, nós dizemos que o anel possui elemento identidade ou unidade. Isso significa que possui elemento neutro na segunda operação. Quando possui elemento neutro na segunda operação, aí nós dizemos que o anel possui elemento identidade ou unidade. Agora vamos falar sobre o anel comutativo. Se no anel A, munido das duas operações, né, que é o conjunto munido das duas operações, aditivo e multiplicativo, o A operado com B resulte em B operado com A, tal que qualquer A e B seja pertencente ao anel A, então dizemos que o anel é comutativo. Então, vamos lá. Isso também referente à segunda operação, porque na primeira, como nós já dizemos anteriormente, precisa necessariamente formar um grupo abeliano na primeira operação, que é a operação aditiva. Quando nós falamos sobre que os elementos se comutarem entre si, refere-se à segunda operação, porque na primeira, necessariamente, os elementos já precisam se comutar entre si para formar um grupo abeliano, né? Então, aqui, quando nós dizemos que os elementos se comutam entre si, na segunda operação, que é a operação multiplicativa, nós dizemos que o anel é comutativo. Mas o que é isso? Vou explicar novamente. Se o A operado com B resultar em B operado com A, ou seja, trocando a ordem dos elementos não alterar o resultado, tal que qualquer A e B esteja pertencente ao A, então dizemos que o anel é comutativo, que os elementos se comutam entre si na segunda operação, porque lembrando novamente, na primeira eles já precisam se comutar entre si necessariamente para formar um grupo abeliano. Logo em seguida, vamos falar sobre alguns exemplos de anéis? Bora lá? Vamos lá, pessoal, seguimos com os exemplos de anéis. O conjunto dos números inteiros, dos números quocientes, reais, etc., são todos os anéis com as operações usuais. Além disso, são comutativos e com unidade. Por que nós falamos operações usuais? Porque nós também temos outros tipos de operações que não são as usuais. As usuais são quais? É a adição, a multiplicação, a divisão e a subtração usual, que nós fazemos da maneira usual mesmo. E também eles são todos comutativos e com unidade. O que significa ser comutativo? Que todos os elementos deles se comutam entre si. Deles, no caso, né? Se comutam entre si. E o que significa ser com unidade? Isso significa que todos eles possuem um elemento neutro. Então, vamos explicar novamente esse exemplo. O conjunto dos números inteiros, do quociente, reais, etc., são todos os anéis com as operações, os conjuntos munidos das duas operações, aditiva e multiplicativa. São todos os anéis com as operações usuais. Operação usual é o quê? Adição, multiplicação, divisão e subtração usual mesmo, que é a que nós usamos normalmente, diariamente. Além disso, eles são comutativos e com unidade. Comutativo significa que os elementos que eles têm dentro de si se comutam entre si. E com unidade significa que todos eles possuem um elemento neutro. Agora, próximo, o conjunto Zn munido das operações A barra mais N barra é igual a mais B barra, A operado com NB barra, que fica igual a operado com B. Vamos explicar novamente melhor. O conjunto Zn munido das operações A barra mais N barra, resultando em A mais B barra, A barra operado com NB barra, resultando em A vezes B barra, é um anel comutativo com unidade, onde o elemento unidade
é o 1 barra. Então, o conjunto Zn munido das operações, né? A barra mais N, B barra, que resulta em A mais B barra, e A barra vezes N, B barra, que também resulta em A vezes B barra, é anel comutativo com unidade. Comutativo quer dizer que os elementos se comutam entre si. E com unidade quer dizer que o elemento unidade é o 1 barra, que é o elemento neutro no caso. Certo, pessoal? Compreendemos esses exemplos. Vamos para o próximo assunto? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre divisor de zero aqui. Professora, o que é um divisor de zero? Vamos para a definição? Seja A um anel, né, munido das operações aditiva ou multiplicativa, se existirem A e B pertencentes a A, tais que A operado com B resulte em zero e A e B seja diferente de zero, dizemos que A e B são divisores de zero no anel. Então, vamos explicar melhor. Quando os elementos são divisores de zero no anel? Se existir tal elemento A e tal elemento B, os dois pertencentes a A, tal que A operado com B resulte em zero e eles sejam diferentes de zero, aí nós dizemos que A e B são divisores de zero. Ah, professor, o que significa isso? Explica com outras palavras. O que significa? Que se tiver dois elementos operados entre si que resultem em zero e eles sejam diferentes de zero, aí dizemos que esses dois elementos são divisores de zero no anel. Vamos explicar agora o que não é um divisor de zero? Vamos lá. Um anel munido das duas operações aditiva e multiplicativa não possui divisor de zero se para qualquer A e B pertencente ao anel os dois operados entre si resulte em zero e um dos dois for igual a zero, tanto faz for A ou B ou os dois. Se um dos dois ou os dois forem igual a zero, não é um divisor de zero. Compreenderam? Então vamos lá novamente. É divisor de zero quando dois números operados entre si resultem em zero e sejam diferentes de zero. Não é divisor de zero quando dois números operados entre si resultem em zero, mas um deles, ou todos eles, sejam iguais a zeros. Aí não é divisor de zero. Vamos partir para um exemplo? Vamos lá, pessoal? Então, vamos para um exemplo. Tomemos que o anel Z4, munido das operações aditiva e multiplicativa. Aí a gente fez a tabela dele aqui, certo? Z4 significa o quê? Que é 0 barra, 1 barra, 2 barra e 3 barra, que são 4 elementos, né? Esse anel, nós veremos se ele possui um divisor de zero. A gente vai observar que o 2, ele é diferente de zero, né? O 2 barra é diferente de zero, barra. Porém, o 2 barra operado na operação multiplicativa com 2 barra resulta, com 2 barra, né, resulta em 0 barra. Portanto, o 2 barra é divisor de zero no grupo Z4, né, munido das duas operações, aditiva e multiplicativa. Aí nós podemos observar isso aqui na tabela, ó, o 2 barra, ele é diferente de 0 barra. 2 barra é diferente de 0 barra, mas se pegar ele e operar com 2 barra aqui do lado, vai resultar em 0 barra. Vou até circular o 0 barra aqui para vocês verem melhor. Vai resultar em 0 barra. Compreenderam um exemplo de um divisor de zero? Vamos falar um pouquinho sobre algumas propriedades dos anéis, né? Retomando um pouquinho sobre o assunto de anel. Seja A um anel munido das duas operações, né? Aditiva e multiplicativa, onde o zero é o neutro da operação aditiva. Então, seja um anel A, onde o zero é o elemento neutro da operação aditiva, então, um elemento qualquer A, operado com zero, vai resultar em zero, operado com A, que vai resultar em zero, para qualquer A pertencente ao anel A. Uma segunda propriedade é
Um elemento qualquer A operado com o simétrico de outro elemento qualquer B vai resultar no simétrico de um elemento qualquer A operado com um elemento qualquer B, que vai resultar em um elemento qualquer A operado com um elemento qualquer B negativo, tal que qualquer A e B seja pertencente ao anel A. A última propriedade também é que um elemento qualquer simétrico de A operado com um elemento qualquer simétrico de B vai resultar em A operado com B, tal que qualquer A e B estejam pertencentes ao anel A. Pegaram, pessoal? Isso é uma curiosidade, mas muito importante nas próximas questões que nós resolveremos. Agora, pessoal, o próximo assunto que nós trazemos aqui para a aula é sobre elemento invertível. Vamos entender o que é um elemento invertível? Vamos para a definição. Um elemento A barra pertencente ao conjunto ZM será dito invertível quando existir B barra pertencente também ao ZM, tal que A barra operado com B barra resulte em 1 barra. Vamos lá? Vamos explicar novamente, então, com outras palavras para vocês entenderem melhor. Então, o elemento ele vai ser invertível de outro quando existir um elemento qualquer A barra e outro elemento qualquer B barra. Os dois pertencentes ao anel em questão, que é o ZM, tal que o A barra operado com o B barra seja igual a 1 barra. Vamos ver um exemplo sobre isso? Vamos lá no grupo Z2. Eu fiz a tabela de operação do grupo Z2, né? Que aí eu fiz tanto da aditiva quanto da multiplicativa. O 2 por quê? Porque são dois elementos, ou seja, 0 barra e 1 barra. Nossa, até esqueci de pôr o barra aqui. Certo? Então, aí eu fiz a tabela da aditiva, dois elementos, né? 0 barra e 1 barra, 0 barra e 1 barra. Eles operados entre si, né? 0 barra operado com 0 barra dá 0 barra. 1 barra operado com 0 barra dá 1 barra. 0 barra operado com 1 barra, 1 barra. E 1 barra operado com 1 barra dá 0 barra. Isso no aditivo. E no multiplicativo também dois elementos, 0 barra e 1 barra. 0 barra operado com 0 barra dá 0 barra. 1 barra operado com 0 barra dá 0 barra. 0 barra operado com 1 barra dá 0 barra. 1 barra operado com 1 barra dá 1 barra. Então, montei a tabela, né? A placa, né, de operação da aditiva e da multiplicativa. Então, a gente vai mostrar que um elemento é invertível ao outro. Nós podemos observar aqui que na operação multiplicativa, o 1 operado com 1 resultou em 1 barra. O elemento 1 barra operado com 1 barra resultou em 1 barra. Então, um elemento qualquer operado com outro elemento qualquer, se resultar em 1 barra, significa que ele é um elemento invertível. Então, 1 barra operado com 1 barra, né, na multiplicativa, resultou em 1 barra. Ou seja, 1 barra é inverso de 1 barra. Vamos para um próximo exemplo. Aqui no anel Z3, eu também montei a tabela, tanto da aditiva quanto da multiplicativa. 3 porque 3 elementos, ou seja, 0 barra, 1 barra, 2 barra, 0 barra, 1 barra, 2 barra. Mesma coisa no multiplicativo, 0 barra, 1 barra, 2 barra, 0 barra, 1 barra, 2 barra. Então, no aditivo, 0 barra operado com 0 barra dá 0 barra, 1 barra operado com 0 barra dá 1 barra, 2 barra operado com 0 barra dá 2 barra, 0 barra operado com 1 barra dá 1 barra, 1 barra operado com 1 barra dá 2 barra, 2 barra operado com 1 barra dá 0 barra, 0 barra operado com 2 barra dá 2 barra, 1 barra operado com 2 barra dá 0 barra, 2 barra operado com 2 barra dá 1 barra no aditivo. Vamos ver no multiplicativo? 0 barra operado com 0 barra, 0 barra. 1 barra operado com 0 barra dá 0 barra. 2 barra operado com 0 barra também dá 0 barra. 0 barra operado com 1 barra dá 0 barra. 1 barra operado com 1 barra dá 1 barra. Também aqui, ó, é um elemento inversível, porque 1 barra operado com 1 barra dá 1 barra. 2 barra operado com 0 barra
com 1 barra, me desculpem, dá 2 barra. 0 barra operado com 2 barra dá 0 barra, 1 barra operado com 2 barra dá 2 barra, e 2 barra operado com 2 barra dá 1 barra. Então, nós percebemos aqui que na tabela da multiplicatividade, 2 barra operado com 2 barra resulta em 1 barra, ou seja, 2 barra é inverso de 2 barra, porque são dois elementos qualquer dentro do anel operados entre si que resultam em 1 barra. E quando acontece isso, significa que eles são inversos entre si, ou seja, 2 barra é inverso de 2 barra. Vocês podem ver aqui na tabela que 2 barra operado com 2 barra aqui resulta em 0 barra, em 1 barra, me desculpem. E aí, por isso, é um elemento invertível. Compreenderam, pessoal? Agora, o nosso próximo passo é fazer a resolução de um probleminha. Vamos lá, pessoal? Vamos ao exercício, pessoal. O exercício, o enunciado dele é: seja A um anel comutativo com unidade, mostre que se Azinho pertence ao anel A, é um divisor de zero, então A não é invertível. Se a gente precisa provar que o elemento A não é invertível, quando a gente quer provar uma coisa, a gente supõe o contrário. Isso se chama provar por absurdo. Então, se a gente quer provar que o elemento A não é invertível, a gente vai supor que o simétrico dele exista. No caso, que ele é invertível. Vamos lá, então. Eu já escrevi isso. Suponha que, por absurdo, que o simétrico de A exista. Ou seja, para existir o invertível, precisa existir o simétrico. Então, suponha por absurdo que o simétrico de A exista. Como A é divisor de zero, né, que nós já vimos, nós temos que o A é diferente de zero. A gente não muda o fato que está escrito aqui. A é um divisor de zero. A gente só supõe por absurdo a nossa hipótese. Mas o fato que está aqui, que A é divisor de zero, a gente não muda. Por isso, eu escrevi, suponha por absurdo que o simétrico de A exista, né, para que nós estamos supondo por absurdo que A é invertível, né? Só que a nossa informação que temos aqui, a gente não pode supor por absurdo, a gente tem que escrevê-la como é realmente. Então, como A é divisor de zero, para ser um divisor de zero, tem que ser os elementos operados entre si resultarem em zero, mas ser diferente de zero, para ser divisor. Então, como A é divisor de zero, nós temos que o A é diferente de zero. E A operado com x vai resultar em zero para algum x também diferente de zero, para ele poder ser divisor de zero. Então, se existe o simétrico de A, então o A operado com x vai resultar em zero. Isso implica que o simétrico de A operado com A operado com x também vai resultar em um simétrico de A operado com zero, que vai resultar em 1 operado com x, que vai resultar em zero, o que é uma contradição. Portanto, o simétrico de A não existe, ou seja, A não é invertível. Pessoal, muito obrigada pela aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Tchau, tchau, até mais!